Vamos começar nessa parte de histórico da mobilidade elétrica, tá? Aqui é um tópico bem mais introdutório, mas para a gente entender, né? Quando se pensa em veículo elétrico, né, é comum pensarmos em alta tecnologia, afinal a ideia é que nos é vendida, né? Mas não, né? Será que é mesmo que foi assim que tudo começou? Vamos lá. Os veículos elétricos existem há mais de 100 anos, né? E praticamente iniciou em elétrico, né? Com uma questão de contexto histórico aí teve essa transição para os veículos a combustão, né? Já tem um bom tempo já que os veículos elétricos são utilizados, as baterias, apesar de uma tecnologia bem mais arcaica do que a gente utiliza hoje, né? Mas óbvio que a gente tem que conhecer o histórico para entender o futuro. Então olha para vocês verem, em 1908 lá com Henry Ford, que teve toda essa transição, né, principalmente para o mercado a combustão. Em 1912, Charles inventa um motor de partida elétrico, tornando os automóveis movidos a gasolina muito mais atraentes para os consumidores, eliminando a pesada manivela de arranque. Então olha para vocês verem, teve todo esse impacto, né, com essas mudanças aqui do Henry Ford e do Charles, né? Um que criou o modelo o modelo T, né, produzido pela Ford, e o outro a questão do motor de partida elétrico, né, para facilitar a vida dos consumidores aí dos carros. Então lá tem algumas fotos aqui para a gente ver, né, de alguns veículos elétricos, né. Muita coisa interessante aconteceu nessa época e muitas descobertas surgiram aí, né. Então o Tesla marcou a popularização definitiva da propulsão elétrica em veículos elétricos, né, com o início de sua comercialização entre 2008 e 2012, com aproximadamente 2.500 unidades vendidas. Desde então, diversos outros modelos foram lançados, tais como o Nissan Leaf, o Renault Zoe, os modelos 3, S, X, Y da Tesla e o Toyota Prius. Esse é um híbrido. Então vocês vão ver também daqui a pouco a diferença entre os modelos híbridos, os puramente elétricos, os híbridos plug-in, tá? Então vocês vão ver essas diferenças depois aí. Para ter carro elétrico a gente tem que ter carregadores, senão como é que eu vou reabastecer o meu carro nesse caso, né? Então olha para vocês verem que interessante. Existem os carregadores privados, né? Os carregadores públicos, né? Aí tem os carregadores rápidos e os lentos, né? Então isso é interessante para a gente ver essa diferença. Olha a quantidade de carregadores rápidos que tem, são mínimos, né? E de carregadores lentos já tem uma quantidade maior aqui para públicos e os privados é o que tem maior percentual. Então, estudo lá de 2019. A gente tem o híbrido, o plug-in híbrido, né? O puramente elétrico, tá? E o à base de hidrogênio. Então, os mais comuns aí que a gente encontra, né, são esses híbridos e os híbridos plug-in e os veículos puramente elétricos, tá? Qual que é a diferença entre eles? O somente híbrido, ele não tem a possibilidade de recarregar a bateria. O híbrido plug-in, ele tem a possibilidade de carregar a bateria também. E os dois, né, esses dois últimos que eu falei, utilizando também combustão, né, utilizando gasolina ou outro tipo de combustível. Então isso é interessante, né, principalmente no Brasil que não tem muitas estações de recarga. Já o puramente elétrico não. O motor dele é totalmente elétrico, ele não usa nada a combustão, ok? Aqui mostrando para vocês alguma tabelinha com alguns modelos, né, de puramente elétrico, de plug-in híbrido, de plug-in, tá? Então é bem interessante para vocês verem, né? Então temos modelos da Tesla, modelos do Nissan Leaf, do Renault Zoe, do Prius, do Bolt, do Volt, do i3 da BMW, do I-Pace da Jaguar, né? E aqui a gente tem os tipos de conectores, daqui a pouco vocês vão ver, né? Que o quê? Que os tipos de conectores, existem um tipo de conector para cada carro, né? Claro, né? Tem alguns que são comuns a todos eles. Hoje no Brasil, por exemplo, 90% é esse de tipo 1, né? Mas é claro, tem que tomar cuidado. Na maioria das vezes, se a pessoa que tem algum carro que não é desse tipo 1, ela já vai andar com um adaptador. Vantagens. São ecologicamente positivos, pois não emitem nenhum poluente. O ruído do motor elétrico é muito menor, praticamente imperceptível. Pelo número reduzido de peças, a manutenção é muito menor e, consequentemente, mais barata. O torque do motor elétrico é significativamente muito maior, né? O valor do quilômetro rodado é bastante inferior. Então, eu só vi vantagem, né? Eu acho que é difícil. A desvantagem ainda é que o acesso a estações de recarga públicas ou até mesmo pagas, né?
até por uma questão de legislação. Mas isso a gente vai mudar, a gente vai ver que vai ser superado. Além dos veículos elétricos passageiros, tem também a micromobilidade, tá? A micromobilidade, os veículos de 2 e 3 rodas, os veículos elétricos comerciais leves. Então isso é interessante para a gente ver o que é a micromobilidade. Os serviços de micromobilidade elétrica se expandiram rapidamente desde seu surgimento em 2017, incluindo as scooters, né, compartilhados, as bicicletas elétricas, os ciclomotores elétricos, os veículos de 2 rodas, 2 e 3 rodas, né? A gente já pode estar, a China lidera o mercado de veículos elétricos de 2 rodas com maior frota e vendas anuais. No final de 2019, o estoque de veículos elétricos de 2 rodas na China estava perto de 300 milhões de unidades. Então tem aqueles triciclos, as próprias motos, né, elétricas que a gente pode citar aqui. Então, o que é a estação de recarga, na verdade? É uma operação de recarga de um veículo elétrico que envolve a transferência de potência, né? Exatamente da rede elétrica para o carro, né? Onde ele vai conseguir se movimentar. Nós temos diversos pontos aí, né? Temos os conectores, o próprio carregador, tá? A conexão elétrica, as proteções que exigem, né? Para proteger tanto o meu carregador quanto o carro, quanto a própria rede, tá? Então, isso é interessante. Já até aproveito mostrando para vocês a fotinha aqui, né? Uma integração com o sistema fotovoltaico com os carregadores é extremamente bem-vinda e bem vista, né? Então, a maioria dos clientes que a gente vende o carregador, eles também compram a solução de sistema fotovoltaico, tá? Então, o conjunto de equipamentos responsável por injetar a corrente solicitada pelo veículo elétrico é o carregador. Um sistema de eletrônica de potência desenvolvido para modular a potência a ser entregue ao veículo elétrico conforme essa demanda, sistema de proteção, controle e comunicação. Muito se pergunta, né? Quanto tempo demora para carregar o carro elétrico? Vamos ver agora, né? A pergunta sempre depende, né? Mas depende do quê? Depende do carregador on-board, né? Para o caso do carregador em corrente alternada, potência da estação de recarga, se é CC ou CA, né? Capacidade de armazenamento de energia do veículo. Então, todas as configurações vão conduzir à velocidade da recarga. Então, isso é interessante para a gente ver que a bateria ela tem uma característica que até os 80% ela carrega muito rápido. Isso em todos os carregadores. E nos últimos 20% ela é bem mais lenta, né? Isso é uma própria característica elétrica da bateria. Aqui tem alguns tipos de carregadores, a interface deles, tem uns bem modernos, tem um com uma interface um pouco, digamos, mais prejudicada da estética, né? Um pouco mais feia. Mas enfim, tem diversos fabricantes, né? ABB, Siemens, Efacec, Schneider, Enel, EVBox, da WEG, da Nansen, da BYD. Enfim, tem diversos aí no mercado hoje para você ter a disponibilidade. O mercado está globalizado, né? A gente tem algumas premissas para isso. Então, o que é importante? A gente ter uma norma única, tecnicamente válida e internacionalmente reconhecida. Isso seria bom para unificar todos esses conceitos, né? Independente do país que você esteja. As normas são facilitadoras das mudanças. Então, isso é muito importante. Elas vão incentivar aí um desenvolvimento mais ágil, né? E mais consciente e racional do nosso setor, aqui agora falando em mobilidade elétrica. Então, aqui eu acho interessante para mostrar para vocês que muitas das soluções encontradas no Brasil justamente utilizam do fotovoltaico também como complemento, justamente para abastecer essa energia que vai ser usada no carregamento dos carros elétricos. Então eu acho que é bem interessante essa interface, toda essa comunicação, toda essa compatibilidade entre essas tecnologias. Regulação aplicada à mobilidade elétrica, né? Então a gente vai ver o que esperar, o que a gente tem hoje, né? O que será possível daqui a pouco, né? Vamos ver lá. Então, os eletropostos de veículos elétricos ganharam um regulamento sob medida. É interessante, ó. A resolução normativa 819, né, de 2018 foi o primeiro regulamento nesse sentido de apresentar essas premissas básicas, definindo as responsabilidades sobre a instalação de recarga, os equipamentos utilizados na recarga, o funcionamento e prestação de serviços pela distribuidora. Agora um pouco de mobilidade elétrica e geração distribuída. Compatibilização entre esses dois modais aí, né? Então, uma integração de geração solar fotovoltaica com recarga. Olha para vocês verem essa foto, que legal, né? Utilizou uma integração até arquitetônica, com modos bifaciais, né? E olha aí, um carro da Tesla aí com o carregador dela, né? Então, aqui também, olha que interessante, é a utilização
como eu venho dizendo durante o curso, né? Que eu acho que um complementa o outro, né? Eu vou precisar de energia para carregar o carro, então nada melhor do que uma fonte renovável aí que está valendo muito a pena, né? Que cabe no bolso. Políticas de incentivo, 60 bilhões de dólares, né? A China está investindo muito pesado em fontes renováveis, principalmente nessa parte de carregadores elétricos também, de carros elétricos, né? De mobilidade elétrica em geral. Mas a Europa também, né? Fez diversos investimentos aí para fomentar o mercado. Aqui no Brasil, os veículos elétricos, né, híbridos, eles ocupam 0,03% da frota. É muito pouco, né? Os plugins híbridos ocupam 0,05%. Os puramente elétricos, 0,02%. Então tem muita coisa para crescer ainda. O setor de mobilidade elétrica, esse setor que envolve a venda de carros, que envolve a venda de carregadores, eu acho que ela vai ser muito maior que a nossa expectativa, né? Do que a nossa estimativa aqui. Vocês vão ver que eu acho que vai ser parecido com o solar, né? O solar teve uma estimativa de um crescimento e foi todo superado até agora, né? E eu acho que a questão de mobilidade elétrica vai ser similar a isso. A difusão do veículo elétrico não ocorreu em local algum sem que houvesse incentivos para acelerar as vendas e a inserção da nova tecnologia. Então é isso que vocês devem imaginar que eu vou dizer, né? Precisa de ter um auxílio do governo. Eu não estou dizendo um auxílio de dar dinheiro para a gente comprar carro, né? Mas pelo menos isentar alguns impostos ou pelo menos diminuir alguns impostos para que seja viável comprar o carro elétrico, né? E até mesmo os outros equipamentos, né? Que é o carregador e tudo mais, né? Hoje a gente vê, né, que é exorbitante os valores de impostos de veículos. Então, que eles podiam tirar só um pouquinho para conseguir incentivar e dar entrada no mercado, certo? Então, isenção de impostos, vagas exclusivas e auxílio ao crédito são algumas ações promovidas para permitir que houvesse crescimento expressivo do veículo elétrico pelo mundo. Existem diversas empresas, inclusive brasileiras, como a Ambev, né, já estão fazendo incentivos bem interessantes, tá? Então, a compra de 1.000 unidades da startup brasileira FNM, economicamente viável pelo menor custo de energia e manutenção, ambientalmente sustentável, menores custos operacionais, aliado às novas tecnologias de logística, tecnologicamente superior, câmeras e dispositivos avançados usando inteligência artificial, preparando para entregas autônomas. Olha que interessante, olha o passo para a inovação que a Ambev está dando. Algumas ações e recomendações nacionais. Federal, manter a isenção de impostos de importação para veículos elétricos e híbridos. IPI, incluir faixa inicial de IPI diferenciados para veículos elétricos híbridos plug-in e célula combustível. Estadual, isenção e redução, reembolso de IPVA, sem limites de valor em estados onde essa política não é aplicada. ICMS, isenção de ICMS para veículos de transporte de passageiros. Limites, retirada do limite de valor para isenção ou redução do IPVA em estados onde já se aplica essa política. E municipal, incentivo direto, redução de tributos locais, IPVA, IPTU e ISS para empresas que possuem um percentual de sua frota com veículos elétricos, híbridos e híbridos plug-in e células a combustíveis. Então isso aqui é bem interessante porque que a gente pode exigir dos nossos governantes aí.